Vejam os frutos deles. Muitos deles, infiéis, incrédulos, o que fazem? Não pregam o evangelho, não oram pelos enfermos e assim por diante. Nem tentam fazer o bem. Trata-se de uma pessoa morta ou algo assim. Alguns poderes. E o jornal espalhou-o por todo o país. Jesus Cristo entra em cena com seu poder e eles zombam disso. Como poderemos escapar da ira que está vindo sobre a terra? Se Deus permitir que os Estados Unidos fiquem impunes com essa iniquidade, ele estará obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por queimá-las. Isso é certo. Ele é justo e honesto e verdadeiro. Ele deve ser justo. Isso convém à sua santidade. Ele tem que julgá-la e ela, a América, está avançando em direção a isso. Lembrem-se disso. Mas quando Moisés cumpriu suas ordens e aqui se levantou um personificador, fazendo as mesmas coisas que Moisés fez, Moisés não sabia o que fazer. Então, chegou a hora da graça soberana de Deus descer. É sempre dessa maneira. Foi o que aconteceu em Portland naquela época, como vocês leiam num livro aqui. Aquele maníaco veio à plataforma para me matar, porque eu estava pregando esta palavra. E na África, diante dos feiticeiros, e na Índia, diante dos homens santos, como eles os chamam, e todos esses falsos demônios. Nunca havia visto uma ocasião como essa em que o Espírito de Deus esteve ali e desafiou aquela coisa e o provou. Literalmente, dezenas de milhares vezes milhares caíram ao pé da cruz, crendo. Claro, ele é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando chegamos ao fim do caminho, é a hora de Deus agir. A Bíblia diz que eles se levantariam, mas sua insensatez seria manifesta. Então nós, como os seus eram, portanto, vemos que foi assim que Deus se manifestou através de Jesus, fazendo-o o Messias. Agora, talvez só mais uma citação. Os judeus ortodoxos disseram: esse homem é do diabo. Ele tem o espírito de Beelzebu. Beelzebu era um diabo. E eles pensaram que ele estava revelando o destino deles ou lendo a mente deles. Agora aqui está uma coisa que quero insistir com vocês. Jesus se virou e percebeu os pensamentos deles. Não o que eles falavam, mas o que eles pensavam. Então, olhe isso. Percebendo seus pensamentos, ele disse: vós falais essa palavra contra o Filho do Homem, isso vos será perdoado. Mas qualquer um que falar uma palavra contra o Espírito Santo nunca será perdoado. O que ele estava profetizando? Que chegaria um dia após a sua glorificação e o Espírito Santo viria à igreja nesses dias, que o Espírito Santo estaria aqui e faria a mesma coisa. Então, uma palavra contra ele nunca será perdoada. Esse é o pecado imperdoável. Minha velha mãe Sulina costumava me dizer que era o caso de uma mulher envolvida num aborto de uma criança. Vocês sabem. E outro sobre uma criança. E depois teve outros que disseram que era um homem cometendo suicídio. Não é isso, não é assim. Porque a Bíblia diz: eles chamaram o Espírito de Deus de uma coisa imunda. Chamaram o Espírito de Deus que estava no Messias, que eles deveriam saber que era o Deus profeta que fora prometido, e disseram que ele era um demônio, o pecado imperdoável. Havia mais uma classe de pessoas a quem ele tinha que manifestar essas coisas. Você pode imaginar, você pode seguir por todas as Escrituras e encontrá-lo o tempo todo. Mas quero chamar a sua atenção para mais um pensamento. São João 4. Jesus teve necessidade de passar por Samaria. Eu me pergunto por quê? Não estava exatamente em sua rota. Ele estava a caminho de Jericó. Ele teve que subir por Samaria. Então ele precisou ir por ali. Por quê? As Escrituras dizem que o Pai o estava guiando. Observe a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro, eles pediram, oraram por
Enviaram para Jesus vir orar por Lázaro, e ele continuou. Então, depois de muitos dias, quando o pai lhe mostrou, ele disse: Nosso amigo Lázaro dorme. Ele declarou: Ele está bem. Então ele falou na língua deles: Ele está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse. João 11:15. Porque eles o persuadiram a orar ou curar Lázaro. Mas o pai lhe dissera o que fazer. Ele não podia quebrantar a palavra de Deus. Tinha que ser assim, disse, mas irei despertá-lo. Observe aquela tumba. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 41, 42. Deus lhe havia mostrado uma visão para que deixasse a cidade. Mostrou-lhe a morte de Lázaro. Pois, disse ele, nada faço até que o Pai me mostre. João 5,19. Então, aquele voltou e sabia que a ressurreição ia ser algo certo, porque Deus lhe havia mostrado. E ele falou, e o morto viveu. Agora, essas pessoas de Samaria, que eram meio judeus e meio gentios, eles tinham sangue judeu suficiente em si e religião suficiente a ponto de estarem procurando pelo Messias. E então, quando um dia Jesus veio e se pôs no apenas algo como essa pequena apresentação aqui do poço, e todos os discípulos saíram para buscar comida. Enquanto eles se foram, uma jovem e amável mulher apareceu no poço para pegar água, e ela não o notou, talvez. E ele falou: Mulher, dá-me de beber. E ela olhou e viu um homem de meia idade. Ele tinha apenas 30 anos, mas foi considerado de 50. Disseram: Não tens 50 anos e viste Abraão? Agora, sabemos que tens demônio. Jesus declarou: Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Mas ela arguiu: Não é costume vocês, judeus, pedirem isso a uma mulher de Samaria. Não há comunicação entre nós, há uma segregação. Continuou: Não nos relacionamos. Porém, ele declarou: Se tu soubesses quem é o que fala contigo. Observe, ele estava entrando em contato com o espírito da mulher. Se tu soubesses quem é o que fala contigo, tu me pedirias de beber. João 4, 9 e 10. Veja, a conversa continuou por um bom tempo. O que ele estava fazendo? Agora, observe. Esse era Jesus ontem. Ele estava entrando em contato com o espírito dela, descobrindo qual era o problema dela. E continuou a conversa sobre adorar em Jerusalém ou na montanha. E em alguns instantes Jesus disse: Ele descobriu onde estava o problema dela. Ele disse: Vá, chame o teu marido e vem aqui. Ela respondeu: Não tenho marido. Disse: Disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. João 4,18. Agora, observe-a. Ela não disse: Tu és um demônio, um Beelzebul. Rapidamente ela se levantou. Posso ver seus grandes olhos escuros brilhando. Ela tirou o véu da cabeça, ela olhou, ela disse: Senhor, vejo que és profeta. João 4,19. Oh, que coisa! Ela sabia mais sobre Deus do que muitos ministros hoje. Isso é certo. Detesto dizer isso, mas é verdade. Ela sabia mais sobre Deus. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Quantos concordam com ela? Todos nós. Ele era o Deus profeta que Moisés falou que viria. Ela sabia disso. Ouça as palavras dela. Vejo que és profeta. Não um Beelzebul, como dizem os mestres, mas tu és profeta. Nós sabemos, nós samaritanos sabemos que, quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Veja,
Esse seria o sinal do Messias. O Messias nos dirá todas essas coisas quando ele vier. Em outras palavras, tu deves ser seu profeta, porque sabes disso. Isso foi algo em meu problema. É aí que estou em problemas, por ser uma mulher de má fama. E tu não me conheces. Tu és judeu e eu sou samaritana. Mas sou ensinada e creio que o Messias fará isso. Mas quem és tu? Jesus respondeu: Eu sou, eu que falo contigo. Oh, que palavra! Nisso, ela deixou cair o pote de água e correu para a cidade e disse: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João 4:29. Quais são as obras de Deus? Agora, lembrem-se, esse sinal não foi dado aos gentios. Você não encontra isso nas Escrituras. Por quê? Eles não estavam buscando. Mas agora há mais uma geração de um povo remanescente, mais uma. Eu a chamaria de classe ou raça, ou o que você quiser chamar de pessoas. Esses são os gentios. Ele profetizou o que aconteceria nos últimos dias, que ele os perdoaria por zombarem e dizerem que era um espírito maligno. Mas os gentios saberiam melhor. Agora estamos no final da era gentia, quando Deus é chamado em cena. Ele tem que agir em todo o tempo, como da primeira vez. Se alguma vez um pecador se arrependeu e pediu a Deus que o perdoasse, e Deus o perdoou sobre a base de seu arrependimento, Deus haverá de agir da mesma maneira em relação ao próximo pecador que clamar por ele. Veja, nós somos finitos, ele é infinito. Infinito, você não consegue explicar o que é infinito. E aqui está uma pequena concepção do que isso é. Antes que o mundo fosse formado, ele conhecia cada pulga que estaria na terra e cada vez que ela piscaria os olhos. Agora, isso não mostra nem a metade do que é infinito. Ele sabia de tudo, desde o princípio até o fim. Fiz uma observação como essa e disseram: então por que ele permitiu o pecado? O pecado opera para a sua causa. Em Deus habitou toda a glória suprema. Se não houvesse um pecador, ele nunca seria um salvador. Nele estava o atributo de salvador. E o pecado teve que se projetar para que ele fosse um salvador. Qual é mais poderoso, um pecador, ou o pecado, ou a graça? A graça, é claro. Qual é mais poderoso, a doença ou o curador? Bem, é claro, o curador tem poder sobre a doença. E Deus, se nunca houvesse uma pessoa doente, ele nunca seria um curador. Ele não, então, tinha que haver doença para fazer dele o que ele é. É um curador. Tinha que haver pecado para torná-lo o que ele é, um salvador. Correto. Agora, chegou o tempo dos gentios. Passamos por todas essas eras. Tenho mais uma coisinha. Sei que estou tomando muito do seu tempo, mas uma pequena declaração. Vocês notaram que pouco antes do fim do tempo para Sodoma e Gomorra, onde eu noto que essa formosa cidade, igualmente todas as outras cidades, estão amaldiçoadas com perversão, até não haver mais paciência, exatamente como foi nos dias de Sodoma. Você vê os jornais e assim por diante, e sobre isso os artigos que, como isso está aumentando, cada ano se duplicando, perversão, o sinal do fim dos tempos. Sodoma era assim, mas logo antes, agora, há duas classes de pessoas aqui, três classes. Sempre há. Nunca deixe esses três. A matemática das Escrituras, como Pai, Filho, Espírito Santo e assim por diante. Retenha essas matemáticas. Se você permanecer com elas, o quadro ficará perfeito. Como você monta o seu quebra-cabeça? Agora, lá embaixo em Sodoma, havia o pecador de posição social que não professava a fé. Havia Ló, sua esposa e filhos que professavam a fé. E havia Abraão, que era o eleito,
Vocês creem que há um eleito escolhido pela presciência de Deus? Claro que vocês creem. Qualquer leitor da Bíblia crê. Agora observe. Pouco antes do fim do tempo, o que foi isso? Pouco antes de o fogo cair, eles tiveram mensagem após mensagem, advertência após advertência, pela pregação de Ló. Esse é o pastor, Ló. A Bíblia diz que os pecados daquela nação afligiam sua alma justa, e ele pregou para eles. Mas isso não adiantou. Eles a rejeitaram como fábulas, como fazem hoje com o pastor. Disseram: não, bobagem. Mas ali desceram do céu 3 homens. Notem, um deles parou e conversou com Abraão. 2 deles, um moderno Billy Graham e assim por diante, desceram a Sodoma e pregaram no reavivamento, chamando aqueles que eram eleitos para serem chamados. Mas, observem, um ficou com Abraão. Bem, vamos observar o quadro aqui. Agora eles continuaram, e ele disse: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que ele é herdeiro do mundo? Gênesis 18, 17 e 18. E ele ficou de costas para a tenda, e Sara ficou na tenda e talvez estivesse consertando, tricotando ou fazendo alguma coisa na tenda. E esse homem em carne humana ainda assim era Deus. Abraão disse que era Deus. Chamou-o de Elohim, o grande Jeová. Mas ele estava em carne humana, comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca e comendo manteiga e pão de milho. Ele era homem, mas ainda assim era Deus. Mas Deus estava mostrando algo ali para os eleitos, para a igreja hoje, e dando-lhes o último sinal deles, pouco antes de o fogo cair. Ele estava de costas, disse: Abraão, assim, você tem esperado por este bebê há 25 anos. Você tem 100 anos, Sara 90, mas vou visitá-lo no próximo mês, de acordo com o tempo da vida. E Sara dentro da tenda. A Bíblia afirma que o anjo estava de costas para a tenda. O que é um anjo? Um mensageiro, com as costas viradas. A Bíblia afirma que ele estava de costas para a tenda. E Sara estava na tenda. E quando ele disse isso a Abraão, Sara disse: O irmão Branham imita a risadinha de Sara, como que riu para si mesma. E ele indagou: por que Sara riu? Que tipo de telepatia era essa? Por que Sara riu? Ela respondeu: eu não ri. Ele replicou: oh, sim, riste. Ela estava com medo. Ela se perguntou que isso era mais do que um homem que soube, de costas para a tenda, e ela de costas para as cortinas, e riu. Como ele soube disso? Tinha que ser mais do que um homem. Era Deus se manifestando em carne humana. Em alguns momentos eles ofereceram um sacrifício, e ele, o irmão Branham sopra no microfone, desapareceu deles. Era Deus. O que era isso? O último sinal que a igreja eleita teve antes da destruição. Agora, mantenham isso em mente. Os samaritanos, tão logo lhes foi dado o sinal, saíram e o ouviram e creram nele. Anos se passaram. A igreja gentia veio à existência. Foram 2000 anos de igrejas e reavivamentos e assim por diante. E tem sido maravilhoso. 40 anos atrás, quando a senhora Macpherson e muitos dos grandes santos que viveram naquele dia, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e grandes dons começaram a ser restaurados, como as línguas estranhas e a interpretação, grandes cultos de cura e anjos cantando nos templos e assim por diante. Foi muito bom. Mas agora estamos no tempo do fim, cerca de 50 anos depois. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele conhece o segredo do coração? Ele ainda vai cumprir sua palavra?
E se Deus se deu a conhecer a si mesmo através de Jesus como Messias por esse sinal, ele seria injusto se desse a eles algo que não nos deu, se ele não se manifestasse da mesma maneira hoje para esta igreja. Se ele fez isso aos judeus e aos samaritanos, ele é obrigado, por sua santidade e por sua justiça, a se manifestar no final desta era, porque estamos vivendo o encerramento do dia dessa dispensação cristã. Vamos orar. Senhor, grande Deus dos céus e da terra, quem fez todas as coisas por meio de Jesus Cristo, teu Filho, perdoa-nos, ó Senhor, dos nossos pecados e deficiências. E quando falamos de pecado, Senhor, tu sabes que há somente um pecado, e esse é o pecado da incredulidade. Mas quem não crê já está condenado. João 3,18. Não importa quão justo seja, ou quanto tenha feito, ou o que temos feito, não faz diferença, temos que crer. E eu rogo, Deus, que tu penetres profundamente em nossos corações o poder de Jesus ressuscitado. Que não sejamos esse tipo de pessoa que olha para o dom. Que não sejamos o tipo de pessoa, como expressou o irmão Duplessis nessa noite, pensando que a pessoa que trouxe a mensagem tem alguma coisa a ver com ela, não mais do que apenas obediência a Deus e à sua vontade. Alguém tem que fazer isso. Nenhum de nós é digno, e confessamos que não somos dignos. Mas é tua graça que prometeu, e tuas palavras são verdadeiras. Posso pensar, Senhor, como o garotinho na leitura de Amy Semple McPherson, e as críticas que vemos nos jornais algumas vezes, que eles disseram que ela alegava curar as pessoas. Como vimos quão falso foi isso, e lemos sobre isso e ouvimos falar dos renomados do Dr. Price e de F.F. Bosworth e grandes santos que vieram antes deste dia. Todos olharam e profetizaram o dia que viria, quando a igreja receberia a manifestação da presença de seu Salvador entre eles numa escala muito maior do que a recebida então. Ó Senhor, ouça-me e responda meu humilde clamor, enquanto oro a Ti, Senhor. Que homens e mulheres aqui em qualquer lugar e aqueles que se reúnem, que eles não pensem que sejam um homem simples, mas que se deem conta de que é a promessa de Deus, que Jesus seria manifestado nessa era gentia, como ele fez aos judeus e samaritanos. Pois temos dito que ele é soberano, e quando ele age, ele deve agir da mesma maneira todas as vezes. Percebemos, ó Senhor, que sendo finitos, podemos prometer e depois falhar em cumprir. Mas tu, Senhor Deus, não podes prometer e falhar, pois tu és Deus, tu és infinito e conheces todas as coisas. E rogamos que teu Espírito unja de tal maneira as pessoas neste templo Ângelos e aqueles que entrarão, para que haja um reavivamento à moda antiga, do derramamento do Espírito Santo, que atinja este lugar e que metodistas, batistas, presbiterianos e todas as igrejas do Deus vivo recebam os benefícios. E que venha um revivamento por toda essa costa oeste, que faça literalmente dezenas de milhares virem ao Senhor Jesus. Senhor, conceda que recebamos essa grande porção, o Templo Ângelos, na próxima semana e nesses cultos vindouros, porque pedimos em nome de Jesus e por sua causa. Amém. Agora o Senhor os abençoe. Quantos antes. Essa mensagem foi pregada por William Marion Branham no sábado à noite, no dia 4 de abril de 1959, no Templo Ângelos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Seu conteúdo, gravado originalmente em fita magnética, foi transferido posteriormente para a página impressa em inglês.
No que concerne à tradução do texto da mensagem para o português, a editora Mensagem se preocupa e se empenha em transmitir fidedignamente o que foi pregado pelo mensageiro. E a tradução deste sermão para o português foi publicada e distribuída pela editora A Mensagem em junho de 2021.